Abra a tua Bíblia em Mateus capítulo 28, versículo 18, 19 e 20. E eu vou ler uma passagem muito conhecida. E nós vamos começar a construir algo nessa noite, nessa manhã. Todo mundo abriu, aqueles que têm iPad, liga, telefone, sei lá, né? Hoje é tanta coisa. Olha lá, está escrito assim, Mateus capítulo 28, 18, 19 e 20. Os 11, vamos no 16, diz assim, 28, 16 até o 20. Os 11 discípulos rumaram ou foram em direção da Galileia, ao monte que Jesus lhe determinara. Assim que o viram, prostraram-se diante e o adoraram, mas alguns ficaram em dúvida. Então Jesus, aproximando-se deles, lhes assegurou: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer tudo quanto vos tenho ordenado, e assim eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. Amém? Sabe que aqui fala da ressurreição, né? No momento em que Cristo ressurgiu, e ele primeiro apareceu a Marta, Maria, e depois ele foi ao encontro dos discípulos, que Cristo já tinha dito isso lá atrás, antes, que quando ele ressuscitasse, ele ia encontrar com os discípulos na Galiléia. Então, quando Jesus chega diante dos discípulos, a primeira ação que ele tem, a primeira fala que ele libera e fala assim: ide por todo mundo, pregai o meu evangelho, manifestai a minha presença, manifestar o Cristo ressuscitado que habita em vocês, o Espírito Santo, batizando e fazendo discípulos. E de fazer discípulos nada mais é do que fazer pessoas e gerar pessoas que imitem a você, imitem o próprio Cristo. Então, eu começo aqui, é algo que nós conhecemos, e essa manhã, Deus não vai trazer a você uma revelação profunda, mas Deus vai trazer a você um fundamento que muitos de nós não colocamos em prática dentro do nosso propósito. Porque nós temos um propósito estabelecido desde a eternidade, desde antes de você ser gerado na terra, porque a eternidade é isso, é passado, presente e futuro, tudo junto. E Deus, ele estabeleceu algo na eternidade que é o seu propósito eterno, e muitas das vezes nós não concluímos e não estabelecemos esse propósito na sua plenitude. Então, durante toda a vida que Jesus esteve sobre a terra, teve algo que ele fez, e ele só fez isso: foi evangelizar, manifestar o próprio Deus sobre a terra, e sobre as pessoas que estavam perto dele ou longe. Cristo só fazia isso, o tempo inteiro. Quando ele ensinava, ele estava gerando fundamento para que as pessoas manifestassem Cristo, os seus discípulos manifestassem Cristo para onde eles iam. Quando ele estava junto e juntava multidões, a única coisa que ele falava do amor de Deus, daquilo que Deus queria fazer, e da obra, e de tudo que o próprio Deus é. E qual que é o nosso papel aqui na terra? Nada mais, nada menos do que continuar aquilo que Cristo começou. Amém? Nós somos como pequenos cristos caminhando sobre a terra. O próprio Deus habita dentro de nós, o Espírito Santo habita dentro de nós. E qual que é o nosso papel? O seu papel é trabalhar, o seu papel é enriquecer, o seu papel... Não. O seu papel em primeiro lugar é continuar aquilo que Cristo começou. Amém? Dar continuidade àquilo que Cristo começou, e chegou num determinado momento, ele falou: agora eu vou ao Pai, mas eu deixo o Espírito Santo, que é o próprio Deus habitando dentro de você, e coisas maiores, muito maiores vocês farão. Então, qual é a nossa função diante daquilo que Deus tem para nós? Nada mais é do que continuarmos o que Cristo começou, manifestar a glória, a presença de Deus e transformar a terra. Vocês estão comigo? Amém? Temos que entender isso. Mas sabe o que acontece?
diante do mundo que nós vivemos e diante daquilo que as pessoas querem e buscam, nós acabamos nos tornando e vivendo um evangelho egoísta. Egoísta. Porque tudo que nós vemos fora, tudo que nós vemos no nosso dia a dia, tudo que nós vemos na TV, tudo é para o nosso eu. Tudo é buscar e gerar algo para nós mesmos, para o seu próprio eu, desenvolver e crescer para você, ganhar dinheiro para você alcançar os seus sonhos, você se tornar um grande profissional para você ter o teu nome reconhecido. Tudo para nós mesmos. E nós começamos então a nos tornar egoístas. Daí nós vamos para a igreja, e a igreja que somos apostólicos e proféticos, para estabelecer o reino de Deus, nós deturpamos aquilo que é ministrado sobre as nossas vidas, porque a palavra profética e a palavra apostólica é uma palavra que nos lança em direção ao nosso destino, amém? O que é o apostólico? O apostólico é abrir caminho, para que nós venhamos a avançar. O que é o profético? É você tornar aquilo que não é visível aos teus olhos naturais, tornar algo visível, amém? Você trazer aquilo que está no mundo espiritual para o mundo real, então profetizar, declarar, liberar. E quando nós vamos nos envolvendo com uma ministração que nos lança em direção àquilo que Deus quer, mas nós entendemos isso de forma humana e natural, nós deturpamos isso, e nós nos tornamos ainda mais egoístas. Sabe por quê? Nós vamos à igreja e falamos e ministramos sobre liberação. Deus quer fazer com que você avance, Deus quer fazer com que você enriqueça, para que você se manifeste, para que você cresça, para que você tome as nações, para que você se torne uma torre de transmissão, e você fala, eu quero para o meu eu. Inconscientemente nós falamos isso, para que eu apareça, eu quero viajar, eu quero conhecer o mundo, eu quero crescer, e nós nos tornamos ingentes, pessoas que vêm à igreja e que manifestam um evangelho egoísta. Mas o apostólico e o profético, a palavra de lançamento que Deus tem para nós, não é para nós, mas é para gerar algo em nós que manifeste lá fora para outras vidas e para as pessoas que estão aqui ao nosso lado. Então nós vamos à igreja e falamos assim, eu quero ser liberto, eu quero ser curado, eu quero ser restaurado, eu quero ter a minha vida financeira restaurada, eu quero viver um casamento para mim, e nós só buscamos as nossas necessidades, os nossos sonhos, as nossas vontades, só o nosso eu, o nosso eu, o nosso eu. E aonde está o sonho de Deus? E aonde está a vontade de Deus? E aonde está o evangelho do reino verdadeiramente? Sabe quantas vezes nós vemos na Bíblia Cristo chegando diante de Deus e intercedendo por algo para Ele próprio? Se nós formos ler a Bíblia, meu irmão, você não vai ver nada nisso. Tudo que Cristo buscava, Ele buscava em Deus, que já existia dentro dele, mas quando Ele chega diante de Deus intercedendo e falando com Deus, Ele buscava aquilo que fosse manifestado para que as pessoas que estivessem ao redor dele fossem impactadas e abençoadas. Tudo. Se você for ver, tudo que Deus gera nas nossas vidas não é para o nosso próprio eu. Então eu vou começar pelo lado espiritual, amém? Todos os dons espirituais, tirando um, que é o falar em línguas, que é para a sua própria edificação, o restante tudo é para a edificação do corpo e das pessoas que estão ao seu lado. Então se você vê pessoas que, quando Cristo libera isso, Deus libera isso sobre a vida dos homens, quando Deus libera o dom de cura, é para você? Não, é para edificar o corpo, para sarar e libertar pessoas. Quando Deus libera dom de interpretação de línguas, é para a sua vida própria? Não, é para você interpretar e edificar pessoas que estão ao seu lado. Tudo é para a edificação do corpo e para a edificação das pessoas que estão ao redor. E assim se manifesta e tem que se manifestar na nossa vida natural. Todo conhecimento que Deus tem gerado em nós, conhecimento do trabalho, conhecimento em todas as áreas, para que é? Para você fazer com que as pessoas que estão ao teu lado também cresçam e avancem, é para você repartir isso. Tudo que Deus tem gerado na nossa vida financeira, não é para você gerar algo e encher a tua conta bancária, não. É para você desfrutar disso, é para você comprar algumas coisas, para você ter uma vida que
quer e obter algumas coisas, sim, mas o grande e principal motivo é para você abençoar as pessoas que estão ao teu lado, com aquilo que Deus tem te dado financeiramente. O que nós temos aprendido e entendido nesses dias sobre festa das primícias? Deixa eu abrir um parênteses aqui. Ontem a pastora Fernanda ministrou algo com a própria vida dela, e nós temos falado nesses dias sobre primícias. A primícia foi algo que libertou as nossas vidas, a primícia financeira. O dia que nós entendemos, o dia que nós fomos ministrados em Deus, entendemos isso no nosso espírito, eu e a Fernanda, que tudo que Deus tinha em nós e estava nos dando, era para trazer ao reino, era para investir no reino, isso libertou as nossas vidas. Ontem, quantos estavam aqui ontem à noite? Amém, bastante gente. Mas a Fernanda disse, e nós temos sido ministrado nesses dias, o que a primícia faz? A primícia, ela traz um incremento sem medida, sem medida. Ela é uma multiplicação sem medida. Deus traz um incremento absurdo, porque a oferta ela é proporcional, amém? O dízimo gera proteção e revelação, e a primícia é um incremento sem medida. E quando a Fernanda ministrava ontem à noite, ela falou que nós decidimos fazer algumas ofertas de primícias de sacrifício, como no primeiro ano do nosso casamento, quando nós fomos casar, e o Senhor ministrou a ela. Nós casamos em novembro, e o Senhor ministrou a ela em janeiro, na virada do ano, para que dessemos tudo o que nós estávamos começando a guardar para o nosso casamento. E nós começamos o ano de janeiro sem nenhum tostão, nós ofertamos tudo como primícia, na festa das primícias mesmo. Mas quando ela contou isso, ela acabou não passando, e eu queria esclarecer isso para vocês. Meu irmão, nós demos tudo, e eu era uma pessoa recém-formada. Eu sou cirurgião dentista, eu não tinha paciente, eu não tinha carteira de paciente. Ela trabalhava já, mas tinha um salário fixo. E quando nós demos, e Deus libertou aquele ano as nossas finanças, Deus fez coisas que nós nunca imaginávamos, porque nós começamos o ano de janeiro sem nada. E a minha carteira de paciente era pequena, eu não tinha paciente praticamente nenhum, porque era o meu primeiro ano de trabalho. E nesse primeiro ano de trabalho, Deus fez com que gente, foi incrível. Quando eu ofertei em primícia, nós ofertamos, começou a aparecer, eu sempre brinco com isso, começou a aparecer paciente do ralo, sabe assim? Era gente que ligava, encontrava na rua e não sei o que, começou um monte de colega me convidar para operar nos consultórios de colegas pela região. E Deus foi trazendo uma multiplicação sem medida, de forma tão violenta sobre a nossa vida financeira, que no ano do nosso casamento, que era um ano que nós devíamos reter para conseguir alcançar e fazer o casamento, Deus liberou compra de casa. Eu lembro que quando nós chegamos para o gerente para liberar um financiamento, o gerente falou desse jeito: é impossível liberar esse financiamento, você não tem prolabore, imposto de renda suficiente para liberar esse valor. Eu falei, o intermediador falou, se vira. Ele falou para trazer esses documentos para você, ver o que você consegue fazer. E aí, o gerente conseguiu liberar com muito custo o financiamento, só que a parcela foi altíssima, os juros foi altíssimo, e teve que colocar um monte de seguro para tornar aquela operação um pouco mais estável. E quando chegou o contrato para assinar o contrato do financiamento da casa, que nós estávamos pensando em alugar a casa, nós conversamos, eu e a Fernanda, vamos alugar uma casa. E de repente Deus liberou a compra de um carro, nós trocamos de carro no ano do casamento, nós compramos uma casa, nós viajamos para o exterior, nós fizemos tudo ao contrário do que normalmente se faz. Mas quando chegou o contrato para assinar e eu vi o valor da parcela, eu lembro que aquele dia eu estava aqui na igreja e eu trouxe o contrato para o apóstolo. E eu falei, apóstolo, esquece, eu não vou assinar isso. Essa parcela é muito alta. Hoje, na minha estrutura financeira, hoje eu não consigo chegar o mês que vem e pagar essa parcela. E o apóstolo liberou uma palavra muito forte sobre as nossas vidas, e ele falou assim: vai, porque Deus não vai deixar faltar sobre vocês. E eu, em obediência, eu e a Fernanda decidimos caminhar assim. E como a Fernanda disse, desde aquele dia até hoje, meu irmão, nunca faltou nada nas nossas vidas para pagar a casa, a parcela da casa, as despesas, e pelo contrário, Deus sempre trouxe em abundância. Então, nós estamos falando aqui sobre primícia. Eu quis só dar uma repassada porque eu vi que tiveram muitas pessoas que não estiveram aqui ontem.
Nós estamos falando aqui sobre primícia, sobre entregar tudo e entender que tudo que nós temos é de Deus e vem de Deus. E tudo aquilo que Deus tem nos dado é para usarmos em função do reino. Então o seu conhecimento é para usar em função do reino. A tua vida profissional, meu irmão, aquilo que Deus tem te dado é para abençoar pessoas. Essa semana eu estava no consultório e eu ofereci uma primícia de trabalho ao Senhor. Eu falo: Deus, eu entendo que tudo que o Senhor tem me dado é para abençoar, e eu faço isso sempre. Sempre, de alguma forma, aparece alguém que não tem condições para realizar um tratamento, às vezes mais avançado, e eu faço e semeio isso na vida de pessoas. E essa semana uma irmã da igreja me procurou, e ela cuida de uma criança, chamada Vitória. Muitas pessoas conhecem aqui, a Vitóriazinha, bebezinha, tem 3 anos, e ela, quando nasceu com um problema de fissura palatina, né, que tem um corte no lábio, né, e vai até o céu da boca, e quando bebe leite, entra no nariz e volta. E a Carol se dispôs a investir na vida dessa criança, e ela precisa passar por mais uma nova cirurgia e precisa tratar os dentes. E ela me procurou e falou assim: Alan, você consegue tratar a Vitória? Só que eu não atendo criança pequena, não é a minha especialidade. Mas eu falei para ela: vou me virar. E eu fui atrás de pessoas que atendem e falei: você não pode fazer algo em prol dessa vida, dessa criança? E essa semana nós sentamos e começamos a tratar a Vitória. Consegui uma colega minha que atende criança e eu estava junto. E como aquilo gerou algo no meu espírito, eu comecei a chorar dentro do consultório. Porque eu vi que eu estava estabelecendo e realizando o meu propósito. Quando nós, entenda isso, meu irmão, quando nós nos encaixamos no propósito eterno de Deus, você percebe, você sente, Cristo se manifesta dentro de você de uma forma diferente, porque você está no centro do propósito. Então a tua profissão tem que estar diante do propósito para servir o reino. A tua vida financeira, aquilo que nós recebemos como revelação de Deus no secreto, aquilo que os ministros recebem, ou qualquer pessoa que está aqui hoje ministrando nesses dias, aquilo não é para edificação própria, mas é para que a palavra de Deus se manifeste e avance sobre a vida das pessoas, e isso gere fundamento para que você cresça, e para que você manifeste isso sobre a vida das pessoas que estão lá fora. Mas nós deturpamos aquilo que Deus tem para as nossas vidas e nos tornamos egoístas. Vocês estão comigo? Aí nós vamos à igreja e nos levantamos de noite, de tarde, para vir à igreja, e nós falamos: eu vou porque eu preciso da minha bênção. Aleluia! Hoje é o dia da minha bênção. E nós fazemos as 7 dias de campanha para a liberação da bênção, para a prosperidade financeira, para isso, para aquilo, e esquecemos daquilo que Deus tem para nós. Todos os dias que nós nos levantamos, acordamos de manhã, o que nós temos que falar para Deus é: Deus, qual é o meu propósito eterno hoje? Qual é a porção do meu propósito eterno hoje? Aonde e como o Senhor quer que eu manifeste o Cristo ressuscitado que habita em mim sobre a vida das pessoas que estão ao meu lado? Você não tem que levantar e falar assim: Deus, hoje como que eu vou ganhar dinheiro? Não, hoje Deus, como que as coisas vão acontecer? Hoje é o dia da minha vitória, meu irmão. Não, você tem que levantar e falar: Deus, qual é o teu propósito hoje para a manifestação do Cristo ressuscitado? Porque quando você se levanta dessa forma, o resto Deus faz ao teu favor. A palavra de Deus diz isso: buscai primeiramente a mim, as demais coisas serão acrescentadas. Meu irmão, você quer ver as coisas acontecerem na tua vida? Se preocupe unicamente em manifestar o Cristo ressuscitado, e o resto Ele vai fazer. Sabe o que mais entristece a Deus? É a nossa falta de comprometimento com o seu propósito eterno. Como eu falei, tudo que Cristo tinha, Ele manifestava sobre a vida das pessoas. E se nós não caminharmos dessa forma, da mesma forma como Cristo caminhava, se preocupando em manifestar Cristo sobre a vida das pessoas que estão ao nosso lado, nós jamais viveremos o nosso propósito eterno. Jamais. Porque a primeira ação de Cristo, quando Ele ressurgiu, foi falar: ide e anunciai. Sabe qual é a primeira porção do teu propósito, meu irmão eterno? É anunciar Cristo. Às vezes nós estamos aqui na igreja e nós ministramos e falamos muito sobre propósito. Nós perguntamos: meu irmão, você sabe qual é o teu propósito individual? Cada pessoa aqui tem um propósito individual. Você não nasceu por acaso.
Eu sempre falo isso, né? Você não nasceu para crescer, casar, ganhar dinheiro, morrer e ir para o céu. Se Deus quisesse que você fosse para o céu, Ele mandava você direto para o céu. Deus criou e estabeleceu você na terra para um propósito específico para cada um. E às vezes as pessoas nos procuram como ministro e falam assim: Alan, eu quero entender o meu propósito, porque quando nós começamos a ministrar sobre propósito, isso começa a queimar dentro de nós, e nós falamos, e as pessoas começam a ficar desesperadas. Qual é o meu propósito eterno? Qual é? Qual é o meu propósito como pessoa? Qual é o meu propósito no meu casamento? Qual é o meu propósito no reino? Qual é o meu propósito como ministério? Qual é o meu propósito da vida? E nós sempre falamos o seguinte: meu irmão, busque a Deus, mergulhe, vive paternidade, e cada dia um pedaço do teu propósito vai sendo revelado a você. Mas eu queria trazer algo para te ajudar nessa manhã. Uma parte do teu propósito é manifestar Cristo sobre a vida das pessoas. O ID, fazer discípulos, não é só para os evangelistas. O ID, fazer discípulos, é para todos nós, é para toda a igreja. E às vezes nós nos ausentamos disso e achamos e pensamos e vivemos como se isso fosse para poucos. Não, meu irmão, é para todo mundo. E se você não está manifestando Cristo, se você não está gerando vida na vida das pessoas que estão lá fora, eu vou falar uma coisa para você: você está fora do teu propósito. Se você não está gerando vida nas pessoas que estão ao teu lado, no teu trabalho, você está fora do teu propósito. E se nós estamos fora do nosso propósito, nós jamais viveremos a plenitude daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Sabe por quê? Porque tem coisas que Deus quer te dar, que não é para você, mas é para as pessoas que estão ao teu lado. E se você não entende isso, Deus não dá. Sabe? Cristo a todo tempo mostrou e reconheceu que tudo que Ele fazia era para as pessoas que estão ao lado dEle, até mesmo na cruz. Quando Cristo chegou na cruz, aquela atitude de Ele estar ali de braços abertos, sendo crucificado, sabe o que queria dizer? Queria dizer isso: eu não me importo com a minha dor, eu não me importo com a vergonha que eu estou passando aqui na cruz, eu não me importo do meu corpo ser perfurado. O que Ele estava dizendo é o seguinte: a vida de vocês tem mais importância para mim. Cristo, quando estava na cruz, crucificado, aquela atitude dele dizia: meu irmão, meu filho, meu amigo, eu não me importo com o que eu estou passando, porque a vida de vocês tem mais importância para mim. Nós temos que caminhar desse jeito, entendendo que a vida das pessoas que estão ao nosso lado tem muito mais importante, é muito mais importante que os nossos próprios sonhos, as nossas próprias vontades. Eu sempre falo do apóstolo L, e eu aprendo isso todos os dias com AP. Nós que estamos ao lado dele sempre aprendemos isso. Se existe um homem que morreu para sua vontade própria, é o apóstolo L. Ele vive 24 horas em função das pessoas que estão ao lado dele. Ele vive 24 horas em função do sonho de Deus. Ontem, eu estava trazendo ele para a igreja, e eu falei assim: AP, ele ia vir comigo de carona, e ele me ligou, quando deu umas 5 e pouco, eu mandei uma mensagem para ele, eu falei: AP, vamos subir, e ele me ligou e falou com uma voz de sono, de sono não, de quem tinha acabado de acordar, estava descansando um pouco à tarde. E aí quando estava no carro eu falei assim: AP, conseguiu descansar um pouco? Porque nós como filhos dele sempre falamos isso, né, Suca? Sempre nos preocupamos: AP, o senhor descansou? AP, tem descansado? E às vezes ele vai para casa, nós ficamos até felizes, porque falamos para ele: você precisa descansar um pouco. E ele falou: eu dei uma cochiladinha, mas o telefone não para, então eu não consegui. Aí eu falei assim para ele: mas por que o senhor não desliga o telefone? É tão fácil, né? Aí ele só balançou a cabeça assim. Sabe por quê? Ele não desliga o telefone porque ele sabe que ele tem que estar à disposição a todo momento para servir as pessoas que estão ao lado dele. Um dia era 2 horas da manhã, ele me ligou e falou: Alan, vamos sair, vamos aconselhar uma pessoa. Eu falei: nossa, agora? Estava dormindo, vamos aconselhar uma pessoa. E nós levantamos 2 horas da manhã e sentamos aqui. Na época tinha um posto, na conveniência do posto, e eu fiquei no carro. Ele foi ajudar uma pessoa que estava precisando de um aconselhamento às 2 horas da manhã.
E ele falou uma frase aquele dia que marcou algo. Ele falou assim: eu tenho que estar à disposição a todo momento, porque às vezes uma palavra pode fazer com que aquela pessoa não tire a própria vida. Meu irmão, isso é disposição, estar disposto a viver em função do sonho de Deus. Nós ministramos e falamos a todo momento sobre o sonho de Deus. Quem quer viver o sonho de Deus aqui? Quem quer viver o sonho de Deus aqui? Amém? Todos nós. Então eu vou falar para você: viva o sonho de Deus. E o primeiro sonho que Deus tem para a tua vida é que você manifeste ele às pessoas que estão ao teu lado. Isso é o sonho de Deus. E não perca a oportunidade. Sabe, um dia eu estava indo viajar para um congresso, e eu estava com a AP nessa vez também. E nós estávamos num avião, e era de madrugada, era um voo um pouco longo, e de madrugada o apóstolo me chamou, a gente estava sentado do lado, ele falou assim: Alan, vamos lá no fundo do avião tomar um café? Eu falei: vamos sim. Levantei para fazer companhia para o AP, e quando nós chegamos lá no fundo, estavam os comissários de bordo, nós pedimos um cafezinho e começamos a tomar o café, quietinho lá no avião. De repente chegou um jovem, um moço já, e ele chegou da mesma forma que a gente pediu um café, ele chegou de madrugada, isso era umas 3 horas da manhã, ele falou assim: me viu uma dose de uísque? Eu falei: nossa, essa hora, né? De madrugada, uma dose de uísque. Aí eu virei para ele, dei uma risada, falei: essa hora? Ele era hispano, latino, e ele falou assim: eu quero tomar uma dose de uísque porque eu estou indo para o velório do meu pai, que meu pai faleceu. Aí eu falei: nossa. Pensei comigo, né? Falei: caramba, imagina ficar 9, 10 horas dentro do avião, ele não viu o pai há anos, e indo chegar lá para ver o pai morto, velar o pai. E aquilo mexeu comigo, cara, fiquei até sem palavra, né, um pouco. E ele pegou a dose de uísque e foi embora. E daí o AP chegou em mim e falou assim: Alan, o que aconteceu com aquele moço que você estava conversando? Eu falei: não, eu fiquei assustado, porque ele pediu uma dose de uísque 3 horas, 4 horas da manhã, estava dormindo, levantou, veio tomar o uísque. E daí ele falou que estava pedindo aquela dose para tentar dar uma esquecida, porque o pai dele tinha morrido. E daí o AP virou para mim e falou assim: e você falou de Jesus para ele? E eu falei: não. Você sabe que aquilo mexeu muito comigo. Sabe por quê? Porque eu nunca mais vou ver aquele moço. Aquela oportunidade que eu tive de falar de Cristo para a vida daquele jovem, que estava num momento tão delicado, que era o momento para falar, eu não fiz. E eu nunca mais vou ver ele. Eu tive a oportunidade de falar para uma pessoa que eu jamais vou vê-la, e eu não fiz isso. E sabe o que acontece conosco? Todos os dias passam pessoas ao nosso lado, e nós deixamos de falar com Cristo, e muitas dessas pessoas nunca mais nós iremos ver. E talvez muitas dessas pessoas nunca mais terão a oportunidade de ouvir de Cristo. E sabe o que isso significa? Que quando nós fazemos isso, nós não cumprimos nosso propósito. Naquele dia eu tinha um propósito, eu tinha uma parte do meu propósito que eu deveria cumprir, que era falar de Cristo para aquele jovem, e eu não cumpri. E aquilo mexeu comigo. Eu voltei para o banco do avião, e aquilo me gerou uma angústia, uma tristeza, e eu falei: Deus, me perdoa porque eu não cumpri o meu propósito nesse momento. Meu irmão, isso tem que queimar dentro de você e dentro de mim. Manifestarmos o amor de Cristo para as pessoas faz parte do nosso propósito. Antes de qualquer coisa, o teu propósito é esse, meu irmão. Então manifeste, libere o Cristo ressuscitado que habita dentro de você. Não perca a chance, não perca a oportunidade de cumprir e de fazer aquilo que Deus tem para a sua vida. O que o Senhor quer para nós é que isso queime e arda dentro dos nossos corações. Pare de vir para a igreja, pare de vir aqui e buscar a tua vitória, busque a Deus, busque a Cristo, busque a revelação do alto e deixe que Deus faça o restante. Às vezes é tão difícil para nós que ministramos adoração, sabe por quê? Porque quando nós vamos começar a ministrar adoração, nós chegamos aqui na igreja e nós vemos a igreja dispersa.
Às vezes alguém vai ministrar a palavra aqui e a igreja está dispersa, porque às vezes a palavra não está falando aquilo que ele queria ouvir. Meu irmão, a tua função para vir na igreja não é essa. A tua função é chegar aqui e falar: meu irmão, meu pai, é pensar e gerar isso dentro de você. Eu vim aqui hoje para adorar o Cristo ressuscitado, para liberar o leão da tribo de Judá que habita dentro de mim. Se todos nós como igreja estivermos aqui em todos os cultos com essa motivação, você pode ter certeza que você vai sempre ver e sentir, perceber a atmosfera nesse lugar diferente. Uma atmosfera liberada para manifestação de milagres, de cura, de maravilha. Mas às vezes é difícil romper a atmosfera, porque muitas pessoas chegam na igreja preocupadas com o seu eu. Briguei com a minha esposa hoje eu não estou bem. Hoje eu não vou levantar a mão para adorar. Eu quero ficar sentadinho no meu lugar. Você não cumpre o teu propósito. E sabe que eu tenho falado muito com Deus esses dias, para que Deus aqueça a chama no meu coração, para manifestar o poder de Cristo. E isso tem me incomodado. Eu tenho falado isso com a AP, e nós temos buscado coisas, estratégias para que a igreja se envolva com isso, porque a função do evangelista nos 5 ministérios, qual é? É ir para fora, é buscar estratégias em Deus para trazer as pessoas que estão lá fora para dentro, as pessoas que estão perdidas, que estão fora do propósito. Mas existe também uma função dentro dos 5 ministérios, a função do evangelista dentro da casa. E qual que é a função do evangelista dentro da casa? É gerar sobre a igreja o amor e o desespero por vidas. Essa é a função do evangelista dentro da casa. É fazer com que a igreja entenda a sua responsabilidade, a sua função no ID. E eu tenho falado isso com o apóstolo, porque nós como igreja precisamos nos posicionar, meu irmão. E eu falava em Deus, por que muitas vezes nós não nos colocamos à disposição para manifestar o teu amor lá fora, para as pessoas que estão ao nosso lado, em qualquer lugar? E Deus me falou 2 coisas. Deus falou assim: a primeira coisa, Alan, é que muitos não têm a convicção de quem eu realmente sou. Preste atenção nisso. Eu já estou caminhando para o final, meu irmão. Deus falou 2 coisas: muitos não têm a convicção de quem eu realmente sou. Então, como eles não têm convicção do que eu realmente sou e do que eu posso fazer, eles não querem apresentar algo para uma pessoa que eles não têm certeza se vai resolver o problema da vida deles. Sabe o que é você usar um produto na sua casa e você fala: nossa, esse produto eu acho que não funciona muito bem, e você não indica isso para ninguém? As pessoas não têm fé suficiente para entender, muitos na igreja não têm fé suficiente para entender e para acreditar naquilo que Deus quer fazer na tua vida, nas nossas vidas. Então eles têm vergonha de falar de Cristo lá fora. Sabe por quê? Porque fala assim: poxa, se Deus não resolveu o meu problema ainda, como que eu vou falar que Deus vai resolver o problema deles? E o segundo ponto que Deus ministrava ao meu espírito é que nós não entendemos ainda o nosso propósito. Como eu falei lá atrás, se você hoje nessa manhã veio aqui para entender algo em Deus, entenda que o teu propósito é manifestar Cristo acima de qualquer coisa, em qualquer momento. E esse é o teu propósito, o propósito eterno que nós temos iguais, que é igual para todos nós. E se nós não entendemos isso, nós também não vamos manifestar Cristo lá fora. Todo mundo lembra da propaganda do Posto Ipiranga? Quem lembra? Sabe o Posto Ipiranga? Que a pessoa chega e fala assim: eu queria comprar alguma coisa. Aí o moço fala assim: vai lá no Posto Ipiranga. E tudo que aquele cara fala, ele fala: vai lá no Posto Ipiranga. Nós temos que ser como o Posto Ipiranga. A pessoa tem que olhar para você e falar assim: eu estou precisando de cura. Você fala: eu tenho. Eu estou precisando de vida. Eu tenho. Eu estou precisando de libertação, eu tenho. Eu estou precisando de algo para minha transformação, eu tenho. E nós temos tudo, meu irmão, porque o Cristo ressuscitado habita dentro de nós. E tudo que as pessoas precisam não está em você, está dentro de você. E você precisa colocar para fora. Aleluia. Você precisa entender isso, meu irmão. Você tem que ser um ambulatório, um centro, como um ambulatório médico, ambulante, que anda pela cidade, que qualquer pessoa que está machucada,
perdida, com ferida, ela tem que ver em você a cura e a libertação da vida dela. E nós temos isso dentro de nós. Abra comigo em Neemias, e eu vou finalizar por aqui. Neemias capítulo 2. Neemias capítulo 2, versículo 16 e 17. Tudo bem? Tudo bem? Amém. Neemias capítulo 2, versículo 16 e 17. Diz assim: os oficiais não ficaram sabendo aonde eu tinha ido, pois até então eu nada havia revelado aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais, aos demais sobre a obra que iriam realizar. Então eu lhes disse: vede a deplorável e humilhante situação em que nos encontramos, como toda a cidade de Jerusalém está em ruínas e suas portas devastadas pelo fogo. Vinde, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não passamos mais vergonha. Depois vai comigo até, deixa eu achar aqui, aleluia. Eu marquei aqui, perdi, mas deixa eu contar o contexto para você e nós vamos encerrar. Aqui Neemias, meu irmão, levantou um povo para reconstruir os muros de Jerusalém. E era um muro e algo que estava destruído há 90 anos. E em 52 dias, em 2 meses, Neemias conseguiu unir uma multidão, todo o povo de Jerusalém, todo o povo, todas as cidades ao redor. Ele uniu, e se você for ler ali o capítulo 3 de Neemias, você vai ver que ele vai citando povo por povo, e cada pessoa foi ficando responsável por uma parte do muro, e eles conseguiram edificar e reconstruir aqueles muros para proteger Jerusalém. E algo que não foi feito em 90 anos, foi feito em 52 dias, em 2 meses. Sabe o que eu estou querendo dizer? Quando todos nós, e quando um grupo grande de pessoas, e quando uma grande quantidade de pessoas se unem no mesmo propósito, para estabelecer o mesmo propósito, algo que não acontecia e que não era gerado há tantos anos, se torna real assim, com um piscar de olhos. Sabe o que eu estou querendo dizer para você com isso, e encerrar nessa manhã? Existe um propósito sobre as nossas vidas, que é manifestar o Cristo ressuscitado. E Deus nos chamou como Ministério Sonho de Deus para ser uma torre de transmissão sobre esse mundo. Deus nos chamou para impactar Taubaté como terra de adoradores. Deus nos chamou para construir um hospital. Deus nos chamou para construir uma cidade que ela vai ser conhecida no mundo inteiro como uma cidade que foi transformada pela glória de Deus. E se nós não estivermos alinhados com o propósito, isso jamais acontecerá. Agora, meu irmão, nós estamos há 7 anos, 8 anos trabalhando em cima disso. Se nós como filhos entendemos e nos unimos nesse propósito, não só um grupo de pessoas, não só os ministros dessa casa, mas todo o corpo, toda a igreja, nos unimos nesse único propósito, nós vamos ver Taubaté ser transformada em pouco tempo, em poucos dias. Eu creio que assim como foi com Neemias, em 52 dias, Taubaté pode ser impactada pela glória de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você, de 2015 e 2016 passaram 1.900 pessoas por essa igreja, novas pessoas que vieram e foram nos visitaram, pessoas que chegaram ali na frente como visitante e deram os seus nomes. Nós temos esse controle. Sabe quantas pessoas ficaram aqui? Dessas 1.900, 190 pessoas, 10%. Eu não sei o que você pensa disso, mas eu penso como estava o muro aqui quando Neemias fala: vamos sair dessa vergonha. Meu irmão, eu tenho vergonha como parte do corpo disso. Eu não sei se isso mexe com você, mas isso mexe comigo. Agora eu creio que
esse ano de 2017, se nós entendemos o nosso propósito e isso que Deus está liberando nessa manhã sobre as nossas vidas, nós chegaremos no final do ano com 3.000 pessoas aqui dentro. Você crê nisso, meu irmão? Porque nós entendemos qual é o nosso propósito de ganhar vidas e manifestar o Cristo ressuscitado. Então, assim como Neemias, vamos levantar um povo unido pelo mesmo propósito, a reconstrução, trazer pessoas, manifestar o Cristo ressuscitado e gerar vida sobre a vida das pessoas que estão lá fora. Amém? Se coloque de pé. Meu irmão, eu queria fazer algo diferente nessa manhã. Isso não é uma palavra para algumas pessoas, isso é uma palavra para todos nós, para todos nós. E eu queria convidar você a fechar os teus olhos e reconhecer dentro de você os teus erros, que você não manifestou Cristo. Eu falo isso me colocando também, meu irmão. Quantas pessoas passaram ao teu lado e você não manifestou o Cristo ressuscitado, você não falou do Senhor. Nós encontramos pessoas, olha aqui, todos os dias, e eu tenho certeza que existe alguma pessoa que você encontra todos os dias que ela não sabe que você é cristão, que ela nunca ouviu de Cristo da tua boca. Então que possamos nessa manhã reconhecermos as nossas mazelas com relação a isso, reconhecer o quanto nós estamos sendo falhos com o Senhor, e sairmos daqui hoje caminhando de uma forma diferente, e gritarmos para todo mundo ouvir, que nós amamos o Senhor, que Ele é tudo para nós, e que não existe nada que se compara a Ele. Feche teus olhos. Espírito Santo de Deus, nós te adoramos nessa manhã, reconhecemos o nosso propósito, e que nessa manhã possamos sair daqui com uma chama acesa, Pai, com essa chama ardente queimando em nossas vidas, e que venha nos incomodar todos os dias, todos os segundos, a todo instante, que devemos e que a nossa função é manifestar o Cristo ressuscitado que habita em nós, e que assim como cantamos, que possamos gritar para todo mundo ouvir do Teu amor, da Tua glória, do Teu poder, que o Cristo ressuscitado que habita em nós se manifeste em glória, gerando libertação, cura sobre a vida das pessoas, vida. Espírito Santo de Deus, que o peso dessa responsabilidade seja real sobre as nossas vidas, que possamos sair daqui hoje entendendo essa nossa responsabilidade, e como igreja, como corpo, caminharmos um único só propósito, e que estabelecemos esse propósito, e assim como Neemias edificou aquele muro em tão pouco tempo, que possamos em tão pouco tempo impactar essa cidade e esse mundo, porque entendemos o nosso propósito, estabelecer terra como terra de adoradores, Taubaté como terra de adoradores, gerarmos vida sobre a vida das pessoas que estão ao nosso lado. Oh, meu Senhor Jesus, eu te amo e vou. Você pode cantar isso? Eu te amo e vou gritar pra todo mundo ouvir. Jesus, eu te amo e vou gritar. Eu te amo e vou gritar pra todo mundo ouvir. Feche teus olhos, meu irmão. Feche teus olhos. Eu queria saber se existe alguém nessa manhã que nos visita pela primeira vez e gostaria de viver o propósito eterno de Deus na sua plenitude, viver tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. E para isso, meu amigo, é necessário que você tome uma decisão diante do Senhor. A Bíblia diz que quando nós confessamos com o nosso lábio quem Cristo é e aquilo que Ele fez por nós, o Senhor passa a dirigir as nossas vidas, nós entregamos a nossa vida ao Senhor. Eu queria saber se existe aqui alguém pela primeira vez que gostaria de tomar essa decisão, render a sua vida diante do Senhor. Existe alguém aqui pela primeira vez? Eu queria orar com você, que quer entregar a sua vida ao Senhor. Faz um aceno com a tua mão, não? Amém. Então cante isso e nós vamos encerrar. Eu te amo e vou gritar. Eu te amo pra todo mundo ouvir. Jesus, eu te amo e vou
grita: eu te amo e